Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje ainda é domingo, dia 14 de setembro de 2025. Bom início de semana aí pra você, viu? Bom, eu fiz um primeiro vídeo a respeito do conceito geral de deflação e neste vídeo eu quero então falar sobre a questão da deflação no Brasil. Eu comentei no vídeo anterior que muitas pessoas me escreveram querendo saber do que se trata a deflação e tal. Certamente motivadas pelo noticiário, falando que teve deflação no Brasil e tal e coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deflação, assim como inflação, são conceitos econômicos sutis. Tá? O que eu quero te dizer é o seguinte. Imagine que de repente você liga a televisão e você vê no noticiário ou na internet sai a notícia de que comer uma caixa de morango por dia, zero risco de você desenvolver câncer e mais uma série de doenças nefastas. Você concorda comigo que muito naturalmente o que vai acontecer é um aumento da demanda por morangos? No primeiro momento, o preço do morango vai disparar. No médio prazo, no longo prazo, ele tenderá a se estabilizar num patamar mais não tão alto, digamos, porque muitos players novos vão entrar no negócio, eles vão perceber que vale a pena produzir morango e tal e coisa, mas demora um tempo. Né? De início, de largada, você pode esperar sim um aumento no preço do morango. Agora, se você tiver, imagina que você tem uma cesta de produtos, você está comprando uma cesta de produtos, o morango é um deles, você tem alguns outros itens aí. Imagine que cada produto, por um motivo, aconteceu de num determinado mês, todos eles, ou a maioria deles, ter uma alta no preço, mas em função de um aumento de demanda. Tá? Isso é inflação? Não. Isso não é inflação. E quem te disser que isso é inflação, de duas uma. Ou a pessoa, ela própria não sabe o que é inflação, ou ela está muito mal intencionada. Ela sabe o que é inflação, mas ela está querendo te enrolar. Inflação é um fenômeno de natureza monetária. Inflação não é aumento de preços. Inflação não é o aumento do nível generalizado de preços, como dizem os jornalistas. Não é. Inflação não é isso. Inflação não é aumento de preços. Ponto. Inflação é a expansão desproporcional da base monetária. Você está inflando a base monetária além do que seria necessário. André, o que seria necessário em termos de expansão de base monetária? Bom, se você teve uma produção industrial que cresceu 1%, então a obrigação dos emissores de moeda é aumentar a base monetária em 1%. Nada mais, nada menos. Para que o nível de preços permaneça constante. O nível de preço é uma consequência do que acontece com o estoque de moedas de um país. Tá? Da mesma maneira, deflação não é quando você tem queda de um ou dois produtos, queda do preço de um ou dois ou três ou 10 ou 20 produtos ou 100 produtos, sei lá, durante um mês, dois. Isso não é deflação. Isso é simplesmente queda de demanda. Os produtos estão
O preço desses produtos está diminuindo, por quê? Porque o que está acontecendo é o seguinte: o chocolate está muito caro, por exemplo, as pessoas não têm condições de comprar, o prazo de validade vai chegando e quando está ali na beira de vencer o chocolate, o que o supermercado faz? Ele joga o preço lá para baixo porque aquilo vai vencer, ele vai perder aquela mercadoria. As pessoas estão deixando de comprar. É uma queda da demanda por mercadorias. O que está acontecendo é uma crise econômica, não é uma deflação. Tá? Muita gente manda mensagem às vezes assim, que até cansam, né? Eles cansam a beleza que eu nem tenho mais, né? Enfim, confundindo as coisas. Assim como a deflação é um fenômeno de natureza monetária, a deflação também é um fenômeno de natureza monetária. Não tem absolutamente nada a ver com o preço da gôndola dos produtos, de preço de gôndola do produto do supermercado. Isso é uma consequência longínqua. A deflação é quando o estoque de mercadorias aumenta desproporcionalmente em relação ao aumento da base monetária. É um problema contrário à inflação. Na deflação você tem o percentual de aumento da produção física do país, ele ocorre num percentual maior do que o aumento que era necessário do estoque de moedas. Então, por exemplo, aconteceu num determinado mês de a produção de bens físicos de um país crescer 10%. E naquele mês, o governo bobeou e ele aumentou, em vez de ele aumentar, por exemplo, 10%, aumentou a produção nacional, aumentou em 10%, produção de mercadorias e bens físicos. O governo bobeia, em vez de ele aumentar a base monetária e também em 10%, nos mesmos 10% que aumentou a quantidade de produtos da economia, o governo aumenta em 9%, em 8%, em 5% ou não aumenta. Quando isso acontece, ocorre a deflação. Tá? É um momento em que você tem proporcionalmente menos uma quantidade maior de mercadorias para uma quantidade relativamente menor de dinheiro. Tá? Quer dizer, menos dinheiro compra mais coisas, ou seja, o preço relativo dos bens e serviços cai. Muita gente, apesar do meu primeiro vídeo, ainda está dando risada, né? O famoso kkk, hahaha, né? Imagina, como assim isso é ruim, né? Então, isso é ruim porque normalmente deflação é uma coisa que acontece em países que têm um QI médio alto. E não é esse o caso do Brasil, e eu não espero que a maioria das pessoas realmente entenda o que é deflação. A maioria das pessoas vai morrer, no Brasil, a maioria das pessoas vai morrer achando que deflação é bom. Né? Vai lá perguntar para o primeiro-ministro japonês como deflação é bom, como deflação é sonho, como é mentira, como isso não existe. Pode não existir na cabeça de um primata da Ilha da Caveira que não faz a menor ideia do que seja isso. Mas existe. Existe, é um fenômeno muito cruel. Agora, não se preocupe, porque o que está acontecendo no Brasil não é deflação. A deflação, para começo de conversa, quando a gente fala de inflação ou deflação, nós não estamos falando do que aconteceu num mês pontualmente. Nós estamos falando de uma tendência. Então, lembra que eu conversei com você sobre, por exemplo, o tênis, né? Você vai ao shopping, o preço do tênis, você vê que ele caiu, né? Muitos brasileiros me escreveram falando, hahaha, imagina, se eu vejo que o preço do produto caiu, eu vou lá e compro um monte. Então, mas você que é um aborígene, você é um selvagem que mora num país de quinto mundo e que precisa catar as migalhas que estão na sarjeta para sobreviver. Você não é um cidadão japonês. Você não sabe o que é viver numa sociedade de opulência e de fartura, certo? Você não tem ideia do que é isso. Então, realmente, se você vira um pedaço de osso na rua, você voa para cima do osso e acabou, ponto final. Eu entendo perfeitamente a sua situação. Mas o mundo não é o Brasil, né? Felizmente. O mundo, pelo menos o mundo rico, o mundo civilizado, é feito de pessoas que têm lá uma dúzia de tênis em casa. Ele quer comprar um tênis novo porque ele quer um tênis novo, só isso. Ele está cansado daqueles outros. E ele percebeu um movimento tendencial no mercado. É uma tendência, não é um deslocamento momentâneo dos preços. É uma tendência. Vem acontecendo já há algum tempo. Não, ele chegou no shopping, não é a primeira vez que ele viu
que aquele preço daquele tênis caiu, e também não é o único produto que ele viu o preço cair. Ele viu outros vários produtos ali naquele mesmo shopping, ele lembra dos preços e fala, está caindo. É uma tendência de queda. Né? E numa tendência de queda, o que a pessoa faz? Uma pessoa inteligente, uma pessoa que não é um cachorro vira-lata disputando ossos, né? Ele espera. Ele espera porque ele fala, se está caindo, vai cair mais. E cai mesmo. É justamente essa postura do consumidor, ela joga gasolina no incêndio. Né? A culpa não é do consumidor, quem criou a deflação, na verdade, foi o governo, porque ele não soube andar no mesmo ritmo, no mesmo compasso que a produção de bens e serviços. Mas o fato é que o comportamento do consumidor, ele joga sim gasolina no incêndio. Não foi o que começou o incêndio, mas joga gasolina. Então, esse é o quadro geral. Tá? Mas assim, não se preocupe, porque no caso nosso aqui do Brasil, isso não é deflação. Isso é simplesmente o fato de que talvez as pessoas estejam simplesmente fazendo o que o Lula falou, né? Tá caro, não compra. Certo? É isso aí. Espero ter ajudado. Fique tranquilo. No caso do Brasil, nós não estamos num processo deflacionário. Tá? Nós só estamos indo à ruína mesmo. É outra coisa. Tá bom? Um abraço e até mais.